Deus seja louvado, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal, o pastor Michel Mendonça. Sempre uma mensagem de Deus ao seu coração. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe os vídeos e abençoe vidas no nome de Jesus. Você é especial aqui no meu canal, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você um versículo que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Eu dei uma pesquisada a respeito desse assunto e vi que há uma certa divergência no entendimento de algumas pessoas. E eu quero compartilhar com você, então, aquilo que eu aprendi e aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Se você vê que tem uma coerência bíblica, aceite. Se você acha que eu estou errado, então descarte, tá? Vamos lá então. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, diz-nos assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará as maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus falou das obras que ele estava fazendo. Que obras que Jesus estava fazendo? Jesus estava operando milagres na vida das pessoas. Jesus estava curando. Jesus estava curando, limpando leprosos, curando coxos, levantando paralíticos. Jesus estava dando vista aos cegos, restaurando os ouvidos dos surdos. Jesus também estava ressuscitando mortos. Então Jesus ele disse: olha, aqueles que creem em mim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Ou seja, aqueles que creem em mim também vão levantar os paralíticos, restaurar os coxos, limpar os leprosos. Aqueles que creem em mim também vão ressuscitar os mortos, porque ele disse: quem crê em mim também fará as obras que eu faço. As obras que eu tenho feito, quem crê em mim também farão as mesmas obras. Aleluia! E ele vai além ainda. Além de dizer esta maravilha, que aqueles que crescem nele fariam também as mesmas obras que Jesus estava fazendo, ele, além de falar assim, ele vai além. Ele diz: e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Que obras maiores seriam estas que Jesus estava se referindo? Vou então procurar ser o mais coerente possível para ajudar você, certo? Jesus, no seu ministério terreno, ele ministrou aos judeus. É sabido que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio, como o Messias para o povo judeu. Então, se você ler os evangelhos, você verá que ele era o Messias prometido. Tanto é que os homens se voltaram contra ele, os religiosos, e o crucificaram. E em cima da sua cruz, ali na placa, estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Então, Jesus ele veio como o Messias dos judeus. Jesus ele curou pessoas, Jesus ele libertou pessoas, e como eu já falei, inclusive Jesus ressuscitou mortos. Mas um detalhe importante: antes da cruz de Cristo, as pessoas não eram salvas. Antes da cruz de Cristo, as pessoas não eram transformadas. Antes da cruz de Cristo, as pessoas não nasciam de novo. Os discípulos, eles eram discípulos do Messias. Entenda que os discípulos ali,
Eles não eram nascidos de novo, eles não eram cheios do Espírito Santo, eles não eram transformados. Ali eram discípulos do Messias, e o Messias, Jesus, ele operou conforme a antiga aliança. Não esqueça disso. Não havia igreja nessa época. A igreja começou depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, qual é a maior bênção do Evangelho? Você sabe dizer? Claro, a maior bênção do Evangelho é a salvação. Aí eu pergunto para você, uma cura é mais importante que a salvação? Lógico que não. Pessoas foram ressuscitadas pelo Mestre, mas depois tornaram a morrer de novo. Então, eu não estou aqui de maneira nenhuma desfazendo dos milagres de Jesus. Por favor, não me interprete mal. Ele próprio disse: quem crê em mim farão as mesmas obras que eu faço, e maiores farão, porque eu vou para o Pai. Então, quando Jesus diz isso, Jesus não havia ainda ido para a cruz. Então, as pessoas não nasciam de novo, não havia o novo nascimento ali naquele momento. Então, ele se referindo ao futuro, ele disse: e obras maiores, como diz aqui, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, quando Cristo morre na cruz e ressuscita e depois vai para o Pai e se assenta à destra do Pai como o nosso representante, como o sumo sacerdote à destra do Pai, o que acontece? O Espírito Santo, então, passa a habitar no ser humano. O Espírito Santo, ele opera o novo nascimento. Se você ler ali do verso 15 em diante, Jesus está falando a respeito da promessa do Espírito Santo. Jesus, ele fala a respeito do Espírito Santo. E Jesus, ele disse, ali no finalzinho do verso 17, mas vós, falando do Espírito Santo, né? E os discípulos, ele diz, mas vós o conheceis, falando em relação do Espírito Santo, pois habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habitava com eles, mas haveria uma outra situação, aonde o Espírito Santo habitaria dentro deles. Aí, em outra situação, ele fala que o Espírito Santo viria para eles, mas não habitava neles ainda, porque o próprio Cristo não havia sido glorificado. Então havia uma promessa que o Espírito Santo seria dado, ou seja, o Espírito Santo passaria a habitar neles e também os encheria, porque são duas manifestações, o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento, o Espírito Santo habita dentro do crente, e o batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala isso, não havia ali um novo nascimento. Então ele disse: além de vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, vocês vão fazer ainda obras maiores do que estas. Por quê? Porque eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou pagar o preço por todos, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir ao céu, eu vou ascender ao céu, aleluia, eu vou para o Pai, me assentar à destra do Pai, como sumo sacerdote, como representante de vocês. O Espírito Santo virá, o Espírito Santo operará em vocês o novo nascimento, o Espírito Santo encherá vocês de poder, vocês serão minhas testemunhas, e vocês irão ser usados pelo Espírito Santo para que pessoas sejam salvas. Aleluia!
Aleluia! Então a maior bênção do Evangelho é a salvação. Jesus, ele teve no seu ministério terreno um certo alcance no seu ministério terreno, porque ele estava limitado à sua carne. Logicamente, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque estava limitado à sua carne. Ele tinha um certo alcance, o ministério de Jesus teve um alcance, um certo nível de alcance. Mas com a sua ida para o céu, a descida do Espírito Santo, os seus discípulos revestidos de poder, o alcance seria maior. O alcance seria bem maior. E um detalhe, como eu já falei, pessoas passariam a nascer de novo. Não só o Espírito Santo operaria na vida dos discípulos um novo nascimento, como também os encheria, né? Seriam revestidos de poder, como também eles seriam usados para que outras pessoas fossem salvas. Eles seriam usados como instrumento de Cristo, né, como a igreja, como o corpo de Cristo, para que outras pessoas fossem salvas. Ali no discurso de Pentecostes, ali no discurso de Pedro de Pentecostes, quase 3.000 almas foram salvas. Então, as pessoas começaram a nascer de novo. Quando Jesus diz aqui, as pessoas não nasciam de novo. Havia uma promessa no futuro que Cristo morreria, o Espírito Santo seria dado, as pessoas nasceriam de novo. Nesse fato aqui, Cristo ainda não havia morrido. Cristo não havia sido glorificado. Aleluia! Entenda! O ministério do Cristo encarnado teve um nível de alcance, mas agora no ministério do Cristo glorificado o alcance é bem maior. Aleluia! Vamos colocar lá no tempo dos apóstolos. Antes ali, quando Cristo estava na terra, o ministério do Cristo encarnado teve um nível de alcance. Agora ali, com a igreja primitiva, ali através dos apóstolos, no ministério do Cristo glorificado, o alcance foi maior. Então, é assim que eu entendo. É assim que eu entendo. Se você não entendeu direito, assista de novo esta mensagem. Eu creio que vai ajudar você. Reflita sobre isso. Entenda. Vou dar mais uma pincelada para você aqui. Então, Jesus curou, libertou, ressuscitou pessoas. Ele diz: quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Essas mesmas obras curarão, libertarão, inclusive ressuscitarão mortos. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Eu vou pagar o preço, eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai, e o Espírito Santo virá e vai operar o novo nascimento da vida das pessoas. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, até aquele momento ali que Jesus disse, pessoas não nasciam de novo. E nós sabemos que a maior bênção do Evangelho é o novo nascimento. Certo? Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado você. E compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.